apenas sermos conhecedores dela, um conhecimento intelectual. Nós queremos, Senhor, ter a prática dela. Oh, por isso venha nos dar realidade, Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, amanhã nós teremos uma palavra sobre a Páscoa, o significado da Páscoa para nós hoje. O irmão Magno vai liberar essa palavra e eu vou procurar dar uma visão geral da primeira mensagem do alimento diário, né? O enviado de Deus. Nós estamos no capítulo 5 de João, nós vamos concluir hoje o capítulo a partir do versículo 31 ao 47. Senhor Jesus, quando a gente fala do enviado de Deus, em primeiro lugar, a gente pensa no Senhor Jesus. Ele foi o enviado de Deus. Mas o Senhor Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele se tornou o Espírito que dá vida. Então, hoje, nós temos acesso a o Espírito. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. A palavra fala que nós hoje temos a unção dentro de nós. Ou seja, nós não precisamos buscar fora de nós aquilo que vai definir o nosso dia a dia. Ou seja, se eu preciso de ir a um profeta para ele definir o meu dia a dia, é uma evidência que eu não estou buscando a unção. Por quê? No nosso dia a dia, a paz de Cristo tem que ser o árbitro em nossos corações. A palavra tem que nos nortear. Então, primeira coisa, o Senhor não vai nos dar uma direção que contrarie a palavra dele. Por isso a importância de nós conhecermos as Escrituras. Por exemplo, se você vai casar, ó Senhor, me mostre quem vai ser minha esposa, me mostre quem vai ser meu marido. Mas, primeira coisa, o Senhor fala, não vos ponhais em jugo desigual. O que é jugo? Canga. Aquela peça de madeira que nós pomos numa junta de boi. Então, aí você precisa buscar alguém que tenha a mesma visão espiritual. É óbvio que eu não estou falando para quem já é casado. Para quem tem um marido ou uma esposa que é incrédula, você não vai jogar fora. Estou falando para os jovens.
os adolescentes. Assim, nós somos aqueles que temos a palavra do Senhor e a praticamos. Agora, o próprio Senhor Jesus, ele foi muito claro ao dizer que ele não veio fazer a vontade dele, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Então, essa é uma característica de quem serve ao Senhor. Essa é uma característica de quem quer andar nos caminhos do Senhor. Ou seja, nós temos que colocar uma prioridade, a vontade do Pai. Então, individualmente, nós somos conduzidos pela unção de Deus, pela palavra revelada de Deus. Mas nós vemos que coletivamente, desde a antiguidade, o Senhor, ele levantava servos que conduzia o povo de Deus. Por exemplo, no tempo de Moisés, ele foi escolhido por Deus para conduzir o povo de Deus. Interessante que quando Moisés era novo, ele resolveu salvar o povo dele. O que ele fez? A vontade dele. Ele acabou matando um egípcio, enfiando os pés pela mão, precisando fugir. Mas, depois de ficar 40 anos em um deserto, ali ouvindo apenas o balido das ovelhas, ele chegou à conclusão que não tinha força, não tinha sabedoria. Aí Deus aparece para ele e fala: agora você está no ponto. É agora que eu quero te usar. Enquanto nós confiamos na nossa própria força, nós não vamos poder ser usados pelo Senhor. Mas quando Moisés, ele reconheceu suas limitações, falou: não, Senhor, escolhe outro, eu não tenho essa capacidade. Aí o Senhor falou: é assim que eu quero. Irmãos, e Moisés falou em Deuteronômio 18, que um dia o Senhor levantaria outro semelhante a ele, referindo-se ao próprio Senhor Jesus. Vamos ler Deuteronômio 18. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca
porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quem está falando isso? O próprio Deus. Irmãos, essa é uma atitude de quem é levantado pelo Senhor. Ele não está preocupado em fazer a sua própria vontade. Mas nós podemos falar, mas o Senhor Jesus, ele era perfeito. Mas ele não está mais pessoalmente conosco. Ele voltará em glória, mas ele nos incumbiu de uma tarefa. Nós já vimos que ele nos incumbiu de pregar o evangelho do reino. Não é simplesmente pregar o evangelho da graça, creia no Senhor Jesus e será salvo. Não. É o encabeçamento de Cristo. Ou seja, de nós tomarmos o Senhor como nosso Rei. É tomarmos a vontade de Deus para praticar no meu viver. O Senhor Jesus, ele escolheu, dentre todos os seus discípulos, escolheu 220, depois 70, depois 12. E dentre aqueles 12, ele ainda chegou para Pedro e falou: vou te dar as chaves do reino, para você abrir a porta para os judeus, para você abrir a porta para os gentios. Agora, qual é a atitude dos outros que não foram escolhidos? Eu não fui estabelecido entre os 12, eu também não vou servir. Eu não fui chamado para ser presbítero, eu também não vou servir, não. Nem diácono eu fui chamado. Irmãos, nós temos que ter um coração de servo. E a gente pensa, quem é chamado é perfeito. Não. Para quem que o Senhor Jesus falou, arreda Satanás, você não cogita as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Pedro, o mesmo Pedro que o Senhor chegou e falou, arreda Satanás, você está sendo uma ferramenta de Satanás. Esse mesmo Pedro, o Senhor deu a comissão, olha, você que vai abrir a porta, você que vai abrir a porta do reino para os judeus, você que vai abrir a porta para os gentios. Sim, esse mesmo Pedro. Mas ele recebeu uma comissão de estar à frente dos discípulos. E graças a Deus, ele foi fiel. Agora,
além de termos os defeitos, nós também temos limitações. Quando a gente lê o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos ver que Pedro, ele tinha uma religião muito forte. Deus deu uma visão para ele. E nessa visão estava vindo todo tipo de animais que, segundo a religião judaica, era impuro. E Deus falou: pega, mata e come. De jeito nenhum. Minha religião não permite. Mas era Deus que estava mandando. Graças a Deus. No final, ele acabou obedecendo a Deus. E ele, por fim, entendeu que ele também precisava abrir a porta aos gentios. E ele obedeceu. Depois de relutar 3 vezes, mas finalmente ele entendeu. Irmãos, mas nós vemos que ali em Jerusalém levantou-se uma oposição ao que Pedro fez. Ele teve que se explicar por que entrou na casa de gentios, na casa de pagãos. E aí, o Senhor levanta um outro enviado. Quem? O maior perseguidor da igreja, Saulo de Tarso. Mas no começo, logo quando ele se converteu ali em Damasco, ele saía discutindo com todos. Deus precisou mandar, não para o deserto de Midian, mas lá para a terra dele, lá para Tarso. E ele ficou lá um tempão, a gente não sabe exatamente quantos anos, mas Deus então o chama para ele ir servir na igreja em Antioquia. E depois de algum tempo, 1 ano servindo ali, o Espírito Santo designa ele e Barnabé para pregar o Evangelho às nações. Olha só, o Senhor havia enviado Pedro, agora enviando Paulo. Mas, depois de algum tempo, os dois são executados, mortos pelo Império Romano. Deus levanta, então, o apóstolo João, que era o último dos discípulos, que ainda estava vivo. Mas a gente pode pensar, mas então esse era perfeito. Não! Ele é aquele Boanerges, que quando o pessoal lá de uma vila lá não quis ouvir o Senhor, ele falou: Senhor, manda descer fogo do céu e manda matar esse povo. Olha só, Deus não escolhe
pessoas perfeitas, porque nós somos cheios de limitações. Mas quando nós nos submetemos ao falar do Senhor, o Espírito Santo começa a fazer uma obra de transformação em nosso viver. E aí é que o Pai é glorificado. O Pai é glorificado quando nós fazemos a vontade dele. A nossa vontade, ela ainda está ligado à nossa natureza adâmica. Nós temos que admitir que nós temos duas vontades dentro de nós. Eu estou me referindo a nós que cremos. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. Então agora nós temos duas vontades. A vontade de Deus. Mas nós temos a vontade da nossa carne ainda. Porque nós ainda estamos ligados a esse corpo. Nós temos um espírito que foi gerado quando nós cremos. Mas nós temos uma alma. É o que é designado de psique. Quando você está com o braço quebrado, você vai num médico ortopedista. Quando você está com problemas na psique, você procura o quê? Um psiquiatra. É muito fácil você perceber que seu braço está quebrado e aí você precisa de um ortopedista. Mas a nossa psique, a nossa alma, ela também pode adoecer. O que é a nossa alma? Mente, vontade e emoção. A nossa alma é mente, vontade e emoção. Às vezes, a nossa emoção está totalmente descontrolada. A mente, mente. Você pensa o que não pode. Pensa descontroladamente. E a vontade às vezes fica fraca. Mas para resolver tudo isso, o Senhor, Ele tem o seu enviado, que é o Senhor Jesus. Mas mesmo hoje, Ele usa enviados, Ele usa os seus profetas para dar direção à igreja. E nós somos ajudados para que a gente não tente reinventar a roda. Nós precisamos ser simples e obedientes. Seguir os passos do rebanho. O Senhor, quando a gente pega na palavra, por exemplo, a gente pega final de Mateus 28,
28, 18 fala: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, é uma ordem dada para nós. Mas, hoje, nós vemos que há maneiras práticas de nós cumprirmos essa ordem. É óbvio que eu tenho o meu círculo, todos nós temos um círculo de influência, quer seja no trabalho, na escola, na nossa família. Mas nós temos recebido uma direção. Como igreja, nós podemos praticar o sair e perguntar para as pessoas: posso orar por você? E nós temos visto que essas palavras que nós temos ruminado através da imersão diária que os irmãos têm passado para a gente, elas são práticas. E nós podemos usá-las para pregar o Evangelho às pessoas. Irmãos, eu estava conversando ontem com um jovem que saiu, ele falou para mim: olha, eu saí com uma folhinha e saí com um pacote de livros, kits. Ele estava lá em Governador Valadares. Sabe quantos kits ele passou até... Eu falei com ele, não era muito tarde. Durante o dia, ele passou 30 kits. Ele me chama de tio. Ele falou: tio Flávio, eu só usei a imersão. Irmãos, isso é prático. Isso é nós seguirmos o rebanho. Nós estamos em um momento que precede a volta do nosso Senhor Jesus. Os irmãos sabem, eu acabei de me tornar avô. Mas eu duvido que a minha filha vai ser avó. Ou seja, eu me considero a última geração de avô. Porque se nós não temos tanto tempo assim, vocês jovens, eu acredito, vocês podem até ser mãe, ser pai, mas eu duvido que vocês venham ser avós. Porque a volta do Senhor está próxima. Agora, nós não podemos estar aguardando isso de qualquer maneira. Nós temos que ser como aquele servo bom e fiel. Certa feita,
depois que o apóstolo Pedro negou o Senhor 3 vezes, pouco antes da crucificação, o Senhor então, encontrando Pedro após a sua ressurreição, ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica realmente constrangido, né? Porque ele sabia por que o Senhor estava perguntando. Ele tinha negado o Senhor. Ele falou: sim, eu te amo, Senhor. O que o Senhor fala? Então, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, é fácil nós falarmos, amamos a Deus. Pois, ao falarmos isso, então ele vai falar: então, cuide das minhas ovelhas. Eu não sei quem é as ovelhas que o Senhor te comissionou. Mas se você é um pai, eu tenho certeza que os seus filhos, o Senhor te comissionou para cuidar. Você participa de um grupo familiar de cuidado mútuo? Então, aquele grupo, o Senhor te comissionou. E assim, faça a pergunta para o Senhor, e Ele vai te falar: eu te comissionei fulano e fulano. Tu me amas? Então, cuide dos irmãos. Isso é fazer a vontade do Pai. Isso é ser enviado. Sabe que enviado e apóstolo é a mesma palavra no original grego? Apóstolo é o enviado. Nós, às vezes, pensamos grande, pensamos em grandes obras, fazer grandes coisas para o Senhor. Mas o que o Senhor quer é que nós façamos a vontade dEle. E quando nós estivermos fazendo a vontade dEle, um dia Ele vai nos enviar. Talvez Ele te envie para uma cidade, para uma vila. Não sei a realidade de cada um. O Senhor sabe. Agora, se nós tivermos esse coração simples, nós poderemos ser enviados pelo Senhor. Mas, se nós estivermos preocupados com uma posição, nós não teremos caminho. Nós seremos igual o Moisés na terra de Midian. Nós seremos igual o Saulo na terra de Tarso. Porque ele vai ter que nos mandar para um lugar onde a nossa força, a nossa capacidade será enterrada. Que nós
possamos ganhar tempo diante do Senhor. E para isso, nós precisamos ter o coração Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, nós precisamos estabelecer as prioridades de Deus, em primeiro lugar. Quando o Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo, ele sempre refutava com a própria palavra. Ou seja, ele estava ali pondo em primeiro lugar a vontade de Deus. Ele estava pondo em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas a estratégia do inimigo é, primeiro, pôr dúvida na palavra de Deus. É o que nós vimos lá no Éden. A serpente chega e fala: como é esse negócio aí? Que Deus falou é porque Ele não quer que você seja conhecedor do bem e do mal, porque vocês vão ser igual Ele é. Ou seja, pôs dúvida na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos estabelecer as prioridades adequadas e não ter dúvida na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Infelizmente, algumas pessoas interpretam inadequadamente. Mas nós precisamos ser simples e obedientes e seguir o rebanho. Assim, nós, um dia, poderemos ser enviados por Deus. Mas para isso, eu preciso ter o mesmo coração que houve em Jesus. Eu vim fazer a vontade do Pai. Amém? Vamos nos multiplicar em pequenos grupos e ruminar mais essa palavra da semana. Semana foi muito abrangente, tivemos desfrutando muitos pontos. Talvez eu tenha omitido um e outro, mas se você desfrutou durante a semana do alimento diário, então vamos reforçar o encargo.